Dando prosseguimento à aula 5, nós veremos alguns fundamentos não vistos ainda dos acidentes de trânsito. Tá? Então, desses fundamentos, isso aqui da aula de semáforos, a gente viu que existiam alguns acidentes evitáveis, tal, e aí apresentava esses quadros aqui de acidentes. E vamos ver então aqui, ó. Então, os critérios para a implantação eram número de acidentes evitáveis com semáforo. O que interessa aqui é os acidentes, tá? Maior que 7 se forem 3 anos, ou maior que 3 se forem... Então, se tiver essas condições, você vai implantar o semáforo. Que acidentes são esses, então? Tá? Então, vamos ver rapidamente aqui. O que é um acidente? Então, é um evento envolvendo um ou mais veículos motorizados ou não em movimentos por uma via que provoca ferimentos em pessoas e ou danos em veículos e em outros elementos, como por exemplo postes, edificações, sinais de trânsito. Tá? Eu já fiquei várias vezes, eu moro à beira de uma rodovia sem luz por causa de colisões em postes. Tá? Algumas delas eu perdi a luz e o cara perdeu a vida. Tá? Então, então tu provoca danos em outros, danos em veículos, pode provocar danos em edificações, tá? Carro que entra dentro de casa, tá? Postes, enfim. Esse evento ocorrido em uma via, incluído a calçada, em razão do trânsito de veículos e pedestre, que resulta... Então é um evento ocorrido em uma via, incluindo calçada, que pode ser então um atropelamento na calçada, o qual resulta em danos materiais e ou lesões em pessoas. Deu? Tá? Então, assim, ó, dessa maneira aqui, porque tem gente que diz às vezes, não, isso aqui que acontece no Brasil não dá para chamar de acidente. Definido assim dá, tá? É um evento. Não diz se for barbeiragem, se for negligência, tá? É um evento. Então, isso é considerado um acidente, já para que a gente... Então, ó, essa convenção aqui que eu segui quando eu fiz a minha tese, tá? O que é isso aqui, ó? Isso aqui significa o seguinte, que morto em acidente de trânsito é aquele que morre em até... É um conceito, que bacana, né? Morre em até 30 dias depois do acidente, tá? Decorridos depois do evento, tá? Então, como é que era no Brasil antes? No Brasil era somente quem morre no local. Tá? É a morte que ocorre até 0 dias. Tá? Então a gente diz mortos no local. Ó, local, trajeto no hospital, hospital. Tu pode ter morto no local, no trajeto ou no hospital. Regra geral, fora do local. Tá? 65% morre no local. Tá? Isso aqui para o Brasil. Tá? Nas rodovias federais, 61% no local. Tá? Lá em Santa Catarina era 165% no local. Tá? Bom, isso aí pode ser por 2 motivos. Tá? Porque tem um grande número de pessoas maior do que se salva, tá? Aí tu tem, tá? Isso aqui, ó, 39, aqui não, aqui não, tá, mas tu tem também o número total de mortos. Então tu tem que analisar o número total em relação ao ano anterior, tá? E depois tu tem que analisar isso aqui, ó, ano a ano, a proporção entre os que morrem no local e os que morrem no transporte no hospital, tá? Se tiver um lugar grande com um número suficiente de atendimentos, tá? Tu vai ter uma boa estatística disso aqui. Mas ela só vale para o local que tiver... porque ela vai depender da qualidade do transporte, da qualidade do atendimento no hospital. Tá? Isso aqui vai depender
Pô, tem lugar lá na estrada, numa ponte, tu cai na água, tu morre, tá? Da morbidade, mortalidade da própria estrutura. Então tem muita coisa envolvida, é muito complexa a estatística. Então, é um evento para ser tratado com uma cabeça e com ferramentas epidemiológicas. As ferramentas epidemiológicas, elas costumam localizar no espaço, no tempo, caracterizar o que levou ao acidente, os determinantes, tá? Então isso aqui são tudo determinantes. Ó. O local é um determinante, o tempo é um determinante, tá? Porque o trânsito muda no tempo, tá? Os veículos que frequentam uma estrada, se tem caminhão, se não tem caminhão. Característica das vítimas são... Eu falei que o acidente morre em 40 mil, tá? Na Covid são 700 mil. É claro que nada vai empatar com a Covid, porque no Brasil a gente teve um genocídio, tá? Mas... Pô, acidente de trânsito, a média de idade dos mortos é 34 anos. Entende? Então tem uma coisa que a gente chama anos potenciais perdidos. Os anos potenciais perdidos, mortes de acidente, é danoso, né? Tá? Não dá para comparar com uma epidemia, né? A gente, porra, uma coisa totalmente evitável. Totalmente evitável, tá? O cara não precisa ser muito inteligente para evitar, é só adotar medidas. Aqui não, o cara precisa entender que tem a pandemia, tá? Que a Terra é redonda, enfim, tem um monte de coisa que tem que entender, tem variáveis que a gente não conhecia. Tipo e estado do pavimento, olha quantas coisas, isso aqui são tudo determinantes que podem levar a um acidente. Ou não, tá? As condições ambientais. Tá? Aí o cara diz, tava chovendo muito, e você diz, não, mas tem tudo isso aqui, ó. Tava chovendo muito num determinado lugar lá, tá? Às vezes o troço alaga, tá? Foi num lugar ali durante o período de entardecer, tá? Que tava, a visibilidade estava ruim, o veículo era velho, estava sem freios, tá? A pessoa que estava dirigindo estava alcoolizada, ou era idosa, tá? Ou tem deficiência visual, tá? Isso aqui, ó, está analisando assim, qualquer acidente é assim, ó. O Titanic, por que bateu, tá? Claro, várias causas, tá? Negligência, tá? Compensação de risco, porque eu achava que o navio era tchan-tchan, tá? A idade do comandante, tá? Característica das pessoas envolvidas. Ele era muito velho, tá? Era muito confiado. Tá? O acidente morreu muita gente que era pobre, que não tinha salva-vida. Tá? Então tudo que é acidente, eu estou dando um exemplo assim, que não é... no caso do estado do pavimento, no caso do Titanic era o estado do mar, cheio de icebergs, tá? Condições ambientais também, ó, frio que provocou os icebergs, tá? Eu estou botando aqui o do pavimento, que o pavimento do navio é o mar, né? Então estava agitado ou não, descrição do acidente. Como é que foi? A descrição do acidente é o principal, e é isso que a gente vai ver aqui hoje. Nível de desagregação. Desagregação é assim, tu dá morreu de quê? Colisão. Tá? Colisão não te diz nada. Se é o tipo de colisão. Tá? Então, esses processos aqui, eles estão, esses tipos, essa tipologia, descrição de acidentes, estão na ABNT, na NBR 10.697 de 89. Então, ela classifica o acidente contra a gravidade, sem vítimas, com vítimas não fatal, com vítima fatal, tá? O trabalho que eu fiz, como eu estava fazendo um trabalho de pesquisa, tá? Aqui com os alunos da FURG, não é a minha tese, tá? Eu peguei a classificação dos médicos, então, viu a diferença do cara que analisa ali no PML, no IML, então já vai parecer bobagem, mas não é, tá? Então tu tem acidentes fatais, não fatais,
Tu tem, às vezes aqui a gente classifica também com lesões leves e lesões graves e morto, tá? Ali já os médicos, grave, tem gravíssima também, tá? Eles botam mais os gravíssimos, tá? Então, isso é até a fechamento do BO, tá? Entrou ali. Quando que fecha o BO? O certo seria fechar o BO 30 dias depois, tá? Para a gente ter todo o acompanhamento, toda a curva de mortos, de todas as pessoas que entram no hospital. Para a gente saber ali, para a gente ter, aqui quando tem, eu tenho tantos mortos no local aqui, quanto que eu vou ter? Tá, eu tenho tantos. O cara em Pelotas sabe que Rio Grande é fazer estimativa do número real de mortos, tá? Ileso, leve, grave e fatal, tá? No hospital tem o gravíssimo ainda, tá? Então, os tipos de colisões que tem, tá? Colisão traseira, que é comum em semáforo, em placas de pare, travessia de pedestre. Colisão frontal, tá? Ela é comum em estradas de 2 faixas apenas, onde tu tem que ultrapassar pela faixa da esquerda, pela contramão, tá? Então, quando tu tem estrada duplicada, esse acidente aqui desaparece, tá? E é um acidente perigoso por quê? Porque esse carro vem para cá e esse vem para cá. Tu soma as velocidades, soma a energia, soma o número de pessoas dentro, tá? Tem acidentes que é de um carro só, tá? Esse é de 2 carros e com alta energia. Esse aqui a energia é menor um pouco, tá? Esse aqui, tá? É um acidente também terrível porque pega do lado onde o carro não tem massa, tá? Então, às vezes se usa uma barra de resistência lateral e tal, tá? E pega a clavícula, costuma provocar danos sérios nas pessoas, tá? Colisão transversal. Colisão lateral no mesmo sentido, tá? Alguma daquelas que mostrava lá que ocorre em lugares, em cruzamentos, tá? Então, um vai dobrar, o outro está indo reto, esse aqui vem daqui, dobrou aqui, se batem assim, tá? Então, tu tem, no caso, no mesmo sentido, sentidos contrários, que é um pouco pior aqui. Choque, tá? Aqui geralmente é consequência de uma perda de controle, tá? O cara deixa a via, sobe numa calçada e bate num poste ou bate numa árvore, tá? Bate num objeto fixo. Atropelamento. Tá? Atropelamento podia ser mais atropelamento na calçada, no meio da rua, tá? Perto tá? São informações que são importantes para quem está tratando do problema da segurança. Tombamento, tá? Mas problemas específicos tu pode tratar de modo específico, como depois eu vou ensinar para vocês. Capotagem, tá? Ou capotamento, tá? Pode envolver 2 veículos. Tá? E o tal do engavetamento, que é mais comum em estradas duplicadas, tá? Por que a estrada duplicada é mais comum? Porque ela perde menos velocidade quando ela está congestionada, tá? E aí fica mais difícil de controlar o veículo numa parada eventual. Não que na outra também não tenha, mas geralmente esse aqui bate nesse aqui, no máximo um outro bate, depois já o outro vê que a velocidade é muito pequena, tá? Se tu está numa estrada duplicada, não. No meio urbano também acontece eventualmente, tá?